Olá, pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo quintal, porque eu quero mostrar para vocês como estão as plantas depois de alguns dias de chuva. Gente, eu vou aproveitar para fazer uma limpeza aqui no quintal. Como vocês podem ver, tem muito lodo. A chuva é uma bênção, é muito bom quando chove. As plantas estão maravilhosas. E esses dias eu aproveitei para fazer replantes. Então, tá bem bagunçado, sujo, muita terra. E eu usei esse espaço aqui para fazer o replante. Está cheio de terra. Olha só a situação, gente, muito lodo. Eu vou lavar por etapa. Vou aproveitar, organizar algumas plantas que estão fora do lugar. E com a chuva, tem algumas plantas que se desenvolveram bastante, então eu preciso estar trocando algumas plantas de lugar. Eu vou começar organizando esse canto aqui, lavando e organizando. E vou aproveitar para dar uma boa organizada nas plantas do canteiro, porque essas cresceram bastante. As folhagens nessa época de chuva, elas ficam maravilhosas. Crescem bastante. Mas o problema é que o meu espaço é pouco e tem muitas plantas juntas em pouco espaço. Então eu vou aproveitar para tentar dar uma organizada aqui nesse canteiro. Aqui eu tenho algumas orquídeas. E um ruim dessa época também é que aparecem muitos insetos. Aqui tá aparecendo muitas lesmas, elas estão furando as folhas das plantas. Eu vou fazer uma limpeza geral aqui. Eu preciso retirar todas essas plantas aqui do canteiro, rastelar, retirar as folhas, porque caem muitas folhas aqui das jabuticabeiras. E depois voltar essas plantas para cá novamente. E assim, gente, é muito trabalho, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o antes e o depois. E aqui esses Comigo Ninguém Pode, tem alguns que estão enormes. Alguns caíram com o vento, porque eles pesam. Tem alguns que estão em pequenos vasos, então caíram. E eu estou pensando seriamente em fazer uma poda em todos. Deixar eles bem baixinhos. Como o espaço é pouco, eles estão bem altos e não tá muito legal. Então eu vou ver o que eu faço aqui para dar uma melhorada aqui nesse espaço. E como é muita planta, primeiro eu preciso retirar essas plantas todas do canteiro, fazer a limpeza do canteiro, retornar as plantas para o canteiro e só depois começar a limpeza do chão. Esses dias aqui foi bastante corrido devido à chuva e também eu aproveitei para fazer alguns replantes, fiz algumas podas, podei algumas samambaias. Essa aqui tá começando a brotar. Aqui eu tenho avencas. As avencas podei algumas também, elas já estão brotando. Essas avencas, elas são bem sensíveis e com a chuva, o vento, elas deitaram. As folhas ficaram amassadas, daí eu fiz a poda. E elas estão brotando aqui, ó. Foi muito rápido a brotação. Pessoal, e a limpeza aqui precisa ser diária, porque caem muitas folhas das jabuticabeiras. E junta com as folhas das plantas. Tem algumas plantas que estão precisando de poda, como essa alocásia, tá com as folhas bem feias. Essa alocásia, na verdade, está precisando de um replante. Já tem muito tempo que eu adquiri e está aqui nesse mesmo vaso. Por aqui tá assim, olha, tudo lindo. Só precisa mesmo de limpeza e organização. Aqui é assim, é um troca-troca de plantas de lugar. Gente, aqui onde pega mais claridade, como vocês podem ver, não tem muito lodo. Aqui pega algumas frestas de sol. E olha essa samambaia que maravilhosa que está. Aqui eu tenho esse vaso de coleus, vou fazer replante. Há um tempo atrás eu tinha bastante coleus, daí eu fui diminuindo. Hoje eu só tenho esses aqui. Os coleus, eles são lindos, mas eu acho que dá trabalho, porque você sempre tem que estar fazendo replante, eles crescem bastante. Principalmente aqui, que eu tenho pouca claridade. Aqui eu tenho os ficus. Aqui algumas plantas pendentes.
Gente, olha o limoeiro, saíram bastante brotos. E esse limoeiro eu preciso retirar alguns brotos, porque tem muitos. Aqui eu tenho algumas plantas pendentes, aqui eu tinha bastante plantas pendentes penduradas aqui no limoeiro. Mas depois da poda eu precisei de retirar algumas por causa do sol. Aqui desse lado praticamente não pegava sol por causa do limoeiro. Aí depois da poda, como as plantas estavam acostumadas na sombra, com pouca claridade, elas sentiram, algumas sentiram um pouco. E aqui eu tenho algumas plantas pendentes. Essa Ripsalis eu fiz o replante. Aqui eu tenho Plequitranthus, precisando de replante. O Tostão também precisa de replante. Aqui tem o Ripsalis, que eu fiz o replante recente. Ele tá ficando maravilhoso. Esse ele ficava em um vaso juntamente com outro tipo de Ripsalis. E aqui as folhagens que ficam embaixo do sombrite. E por aqui eu vou trocar algumas plantas de lugar, porque tem algumas que cresceram bastante. E aqui tá complicado, porque quando tira o sombrite, às vezes chove, abre aquele sol bem quente, queima as plantas. E tem outras que não gostou do sombrite, como essa bromélia, ela estava maravilhosa, não está mais tão bonita. Depois que eu coloquei o sombrite, tá pegando pouca claridade. Essa eu preciso trocar de lugar. E é isso, pessoal. Nós vamos organizando aqui, atualizando aos poucos. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!